Então vamos lá. Olá pessoal, meu nome é Robson Garcia, sou professor de Química e a gente vai trabalhar nosso primeiro conteúdo aqui da matéria na unidade 1 da Química Geral. Então o nosso livro texto aí que a gente vai estar usando é o livro do Ricardo Feltri. Eu trouxe aqui alguns exemplares de edições mais antigas aí. Aqui a gente tem o volume 1, 2 e 3, né? Com essas capas coloridas aqui e esses desenhos de atletismo aqui. E aqui a gente tem uma edição mais antiga também do Ricardo Feltri, é o mesmo livro, tá, gente? E aqui a gente tem um volume único. Essa edição aqui, ó, com o navio aqui, a plataforma aqui de petróleo e as salinas aqui são edições mais antigas. Esse volume único aqui também é uma edição mais antiga. Mas eu vou me basear nesse livro do volume único para explanar o nosso conteúdo aqui. Então, hoje a gente vai ver aqui na unidade 1 aqui os conceitos iniciais da química, a química no cotidiano, o que é a matéria, transformações da matéria, tipos de energia que acompanham as transformações da matéria e conversões de unidade, que é alguns exercícios que eu vou trazer no final da aula. Vamos lá. Conceitos iniciais da química aqui, então. A química é um ramo da ciência da natureza, né, que estuda a matéria, suas propriedades, constituição, transformações e energia envolvida nesses processos. Aí eu trouxe aqui para a gente pensar, né, o que é a química. Então, eu espero que cada um de vocês aí consigam internalizar esses conceitos aí do que é a química e meditar nessa pergunta. E nas nossas aulas aí presenciais a gente vai estar discutindo melhor isso na sala de aula. A química no cotidiano, né? A química está presente em nosso cotidiano, em todos os materiais que nos cercam, né? Em todos os seres vivos. Além disso, é a ciência que estuda a natureza da matéria, suas propriedades e transformações. Então eu trouxe uma imagem aqui para a gente pensar, né? Aonde está presente a química no nosso cotidiano, na nossa vida. Então aqui eu trouxe um posto aqui, uma bomba de posto de combustível, que seriam os derivados de petróleo. Então, às vezes as pessoas elas não se dão conta, né, que a química está presente em todo o seu contexto de vida, né? E aí a gente traz aqui esses elementos para que vocês possam visualizar aonde está presente a química do nosso dia a dia. Então a gente verifica aqui, ó, a questão dos derivados de petróleo, como eu disse, aqui nos polímeros, né? Tanto nos polímeros quanto nos metais, nos diversos tipos de materiais. Aí tem um computadorzinho aqui, tem um carro ali, tem um pneu ali, a borracha, né? A gente tem aqui um tênis, tá, quase não dá para ver, mas é um tênis que está aqui. A gente tem borracha, o tecido e diversos outros itens aqui. A gente vai ter aí os nossos fármacos, né? Os produtos farmacêuticos e também os produtos cosméticos, né? Então aqui a gente pode ter aqui pílulas, né? Remédios, medicamentos em gerais que a gente encontra nas farmácias, que são elementos que a química permite que a gente processe hoje e a gente consiga uma infinidade de medicamentos aí a partir dos processos químicos. E também os cosméticos são as coisas mais comuns aí no dia a dia, principalmente das meninas aí, das mulheres, que usam maquiagem e outros produtos cosméticos aí, shampoo, enfim, uma infinidade de produtos cosméticos. E a química dos alimentos, né? As bebidas, a fermentação, a gaseificação das bebidas. Aqui a gente tem aqui uma caixinha de leite, né? Por que hoje a gente coloca o leite na caixinha e ele conserva tanto tempo, né?
Então, são coisas inerentes à química que muitas das vezes a gente não se dá conta. A questão do pão, da fermentação do pão, são todos elementos aí que estão no nosso dia a dia, que faz parte da nossa vida, que envolve conceitos químicos que a gente não se dá conta muitas das vezes e a gente fica falando que a química não faz parte da nossa vida. Então vamos lá. O que é a matéria, né? Então a definição de matéria. O que é matéria? Qual é o conceito de matéria, né? A matéria é tudo aquilo que tem massa e volume e e é composta por moléculas e átomos unidos e ordenados de diferentes formas, o que garante diferentes propriedades específicas. Então eu trouxe aqui só para ilustrar, né, um exemplo do átomo aqui, que a gente teria um núcleo aqui com os elétrons aqui orbitando em volta desse núcleo. E é o conceito de molécula aqui, que a gente vai ter dois elementos aqui, né? O hidrogênio e o oxigênio aqui, a molécula, o H2O, né? Que seria a nossa molécula da água. Então, o átomo, ele é o único elemento, né? E aí, o conceito de molécula, a gente vai ter já a união desses átomos aí formando uma molécula. Então, isso é mais a fim de ilustrar o conceito, porque talvez é o primeiro contato que vocês estão tendo com esses termos, átomos e moléculas, mas a gente vai aprofundar esses estudos aqui nas nossas aulas, na sala de aula. Então aqui eu trouxe um pouquinho mais do que é o átomo, né, da molécula e as substâncias, né? Então a gente tem aqui os átomos, como eu falei, né, os elétrons orbitando aí um núcleo formado por prótons e nêutrons. Os prótons seriam as cargas positivas e os nêutrons são os elementos sem carga. Então aqui a gente tem um átomo. A gente poderia ter um átomo de oxigênio, um átomo de nitrogênio, um átomo de fósforo, um átomo de carbono, enfim. Se a gente pegar na tabela periódica lá, a gente vai ter vários elementos lá. E aí, para ilustrar melhor aquela questão do conceito da molécula da água, então a gente tem aqui uma molécula de água. Quando a gente tem várias moléculas dessa unidas aí, a gente tem a formação da substância. Então, quando a gente pega um copo de água lá, por exemplo, a gente vai ter uma infinidade, milhões de moléculas de água dentro de um copo de água. Então a gente tem que materializar esse conceito, principalmente do que é o átomo e do que são as moléculas, que as moléculas são constituídas de diversos átomos aí. Aqui a gente tem, na questão da água, 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, mas a gente pode ter substâncias aí com moléculas gigantescas, com infinitos átomos aí. E aí é mais como é o primeiro contato de vocês aí com esses conceitos, para a gente ilustrar e ficar mais claro na nossa cabeça. Mas como eu disse, na sala de aula a gente vai desfrutar desse conhecimento aqui e a gente vai ter a capacidade de assimilar melhor isso lá na sala de aula, manuseando os elementos lá, os átomos lá, os modelos atômicos que a gente tem. Então eu trouxe aqui um conceito aqui, uma imagem, né, para a gente meditar aqui com relação à definição da propriedade da matéria, né? A matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, como a gente falou anteriormente. Então a gente tem aqui uma pedra, né, que é algo que a gente consegue palpar, a gente consegue ver ali a pedra em si, e a gente consegue definir que essa matéria, que isso é um elemento que se constitui de forma a ser uma matéria. A questão da água aqui também, e a questão do ar, né? Quando eu trouxe essa imagem aqui vazia, a gente está falando mais aqui dos gases aqui. Então esses gases também se constituem em forma de matéria. Quando a gente pega e enche uma bexiga, por exemplo, a gente verifica, né,
que o ar ele ocupa um certo volume, e se a gente for colocando ali, dependendo da massa de ar, a gente consegue verificar que ele tem um certo peso. Então o ar também é considerado, ele entra nesse conceito de matéria aí. E aí, propriedades da matéria, né? Então vamos definir algumas propriedades da matéria. O que define a matéria são suas propriedades existentes, as propriedades gerais e as propriedades específicas. Então a gente vai trabalhar, a gente vai dar ênfase nessa questão das propriedades gerais e das propriedades específicas. Então as propriedades gerais são comuns, né, para todo tipo de matéria e não permite diferenciar uma da outra, como a massa, a questão da massa, a questão do peso, a inércia, a elasticidade, a compressibilidade, a extensão, a divisibilidade, a capacidade de ser dividido em várias partes, a impenetrabilidade. E eu coloquei aqui uma observação que é ver o estado físico da água, né? Quando a gente fala nesse conceito aí da propriedade da matéria, a gente vê que a água ela pode se encontrar lá no estado sólido, no estado líquido e no gasoso. Então são algumas propriedades específicas aí da água aí. Então a questão da massa, né? É a medida da quantidade de matéria de um corpo. Determina a inércia e o seu peso. Então quando a gente sobe lá na balança lá, a gente está medindo, né, a nossa massa, a massa do nosso corpo numa certa pressão atmosférica aí, que isso vai influenciar também, mas são conceitos que depois a gente vai ver aí com relação à massa. A questão da inércia, a resistência que um corpo oferece a qualquer tentativa de variação do seu estado de movimento ou de repouso, né? O corpo que está em repouso tende a ficar em repouso e o que está em movimento tende a ficar em movimento, com velocidade e direção constante. Então a questão do peso é a força gravitacional entre o corpo e a Terra. E a elasticidade, a propriedade onde... Peraí, voltar. Elasticidade, a propriedade onde a matéria tem de retornar ao seu volume inicial após cessar a força que causa a compressão. Então, se a gente pega aí a questão da borracha, se a gente pega uma borracha flexível, a gente puxa aquela borracha, espicha aquela borracha e ela tende a voltar ao seu estado inicial ali, com o seu volume e tamanho normal. Então, isso aí é a capacidade de elasticidade daquele material. A compressibilidade é a propriedade onde a matéria tem de reduzir seu volume quando submetido a certas pressões. Então, a compressibilidade, quando a gente pensa aí com relação a uma câmara de um motor de combustão, por exemplo, não sei se todos vocês são familiarizados a esse conceito, mas se a gente estivesse pensando aqui em comprimir, né? Quando a gente tem lá a compressão dos gases na câmara de um motor, a gente consegue ver a capacidade de compressibilidade do ar. E a questão da extensão. Extensão seria a propriedade onde a matéria tem de ocupar lugar no espaço, né? A expansão, a capacidade de se expandir no determinado ambiente. Então, se a gente pega um gás, como a gente falou ali, a gente pode comprimir ele, mas ele pode se expandir também, dependendo do seu ambiente que ele está ali. Se a gente pegar, por exemplo, uma sala de aula, a gente vai ver aí que a gente tem um certo volume de gás aí, de gases nesse ambiente. Mas a gente pode comprimir ou expandir esse volume desses gases. A divisibilidade, né? A matéria pode ser dividida em porções cada vez menores. A menor porção da matéria é a molécula, que ainda conserva as suas propriedades. Então, quando a gente fala em divisibilidade, a gente pode dividir no material até chegar à sua menor unidade,
que seria igual à questão da água que a gente viu ali. A gente tem uma molécula de água, ou a gente tem um copo com água que tem bilhões, milhões de moléculas de água. Então, se a gente fosse dividindo aquilo ali até chegar ao ponto de ficar com a menor partícula da água ali, a gente chegaria à questão da molécula da água, que ainda conservaria sua característica. Se a gente reduzir, pegar essa molécula e aplicar uma energia nela de tamanha força que ela tenha seus átomos separados, a gente teria ali a separação dos dois átomos de oxigênio, de um átomo de oxigênio e dos dois átomos de hidrogênio, né? A impenetrabilidade. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, se a gente tem uma matéria sólida, aí, como por exemplo uma pedra, a gente não tem como colocar duas pedras, por exemplo, de tamanho e volume igual no mesmo espaço. Então, a gente tem aí esse conceito de impenetrabilidade. As propriedades específicas são propriedades para cada tipo de matéria, diferenciando-as umas das outras. Podem ser classificadas em organolépticas, físicas e químicas. Então, as propriedades organolípticas podem ser percebidas pelos órgãos dos sentidos, que seriam os olhos, nariz, a questão da língua, que é o paladar, né? E são elas a questão da cor, do brilho, o odor e os sabores, né? As propriedades físicas e químicas da matéria, a gente tem as propriedades físicas, são o ponto de fusão, o ponto de ebulição, a solubilidade, solidificação, a liquefação, o calor específico, a densidade absoluta, propriedades magnéticas, maleabilidade, ductilidade, dureza e tenacidade. Então, gente, vocês podem ficar tranquilos que essas palavras às vezes não fazem muito sentido, porque vocês não têm esse vocabulário ainda tão explorado, mas de acordo com o que a gente for evoluindo no conteúdo da matéria, a gente vai definindo cada elemento desse e vocês vão ampliando o vocabulário de vocês aí no conhecimento da química. E aí, breve, tenho certeza que todos vocês não vão ter mais problemas com relação a essas palavras que às vezes podem ser novas e não fazer tanto sentido. Mas de acordo com que a gente for estudando aí os conteúdos, a gente vai passando por cada palavra dessa e vai desmembrando e a gente vai conseguindo definir esses conceitos. As propriedades químicas são a transformação da matéria e qualquer processo ou conjunto de processos pelo qual as propriedades de determinado material são modificadas. Por exemplo, um cubo de gelo, quando derrete, se transforma em água líquida. Se essa água for aquecida a temperatura superior a 100 graus ao nível do mar, ela passa para o estado gasoso. Então, como vocês viram na imagenzinha anterior lá, a gente tem esses diferentes estados aí físicos, né, da matéria, que seria a questão da água, que a gente considerando a água. As transformações da matéria. As transformações da matéria são as modificações, como eu disse ali, né, que elas podem sofrer com ou sem mudança de sua composição. Toda e qualquer modificação que ocorre com a matéria pode ser considerada um fenômeno. Esse fenômeno pode ser físico ou químico. Então, as transformações físicas, elas estão inerentes à questão da estrutura ali da matéria. A gente tem ali a questão da água, né, passando em diferentes estados. Então, ali a gente tem transformação física. Quando a gente vai falar em transformação química, a gente tem que falar numa transformação que está fazendo uma mudança na estrutura da matéria. Então, a gente tem uma transformação daquele elemento ali em um outro elemento.
E aí eu trouxe alguns exemplos aqui, ó. A preparação de um suco de fruta. A gente tem lá a mudança do... Se a gente pega uma fruta e bate ela ali, a gente tritura ela, a gente reduz ela a fragmentos bem pequenos, mas a gente ainda mantém a característica das moléculas ali, na estrutura da fruta ali. A gente tem... a gente consegue identificar de que matéria a gente está tratando ali. Deixa eu ver um outro mais simples aqui. A mudança de estado físico, que eu falei que é a questão da mudança de estado físico da água lá. A questão aqui, ó, quando a gente faz uma blusa com a lã ali, ou com algodão que seja, a gente está moldando, né, aquela estrutura ali da linha ali, tecendo aqueles vários fios ali, mas a gente mantém a estrutura do fio ali da lã ou do algodão que seja. Quando a gente quebra um copo, né, a gente tem ali a mudança da estrutura física do vidro, mas ele se conserva, a estrutura da matéria se conserva. O vidro é vidro ali, mesmo você quebrando ele, você não tem mudança na estrutura da matéria do vidro. E aí, um fenômeno químico, né, a transformação química aí. Aí eu coloquei aqui, ó, deixa eu ver um aqui, a questão do cozimento, né, quando a gente pega, por exemplo, o ovo lá e quebra ele na frigideira ou cozinha ele, a gente vê a mudança no estado físico ali da clara, da gema ali, porque a gente pega aquilo ali e a gente está mudando aquela estrutura física ali da clara e da gema do ovo. Então o cozimento aqui do ovo, ou a fritura que seja, o aquecimento ali, a gente tem a mudança ali na estrutura da matéria ali, da clara e da gema ali. É a questão da queima de uma vela, né? A gente tem ali a questão do pavio ali, da queima da chama, ali na chama ali. A gente tem mudando a estrutura ali do pavio ali. A questão aqui, ó, a produção de queijo e laticínios, né? Não sei se todos são familiarizados com a questão da produção de alimentos aí. Principalmente essa produção de alimentos derivados do leite ou laticínios, né? Quando a gente pega ali o leite ali e coloca ele para coalhar, né? Que é o termo que é usado aí nos laticínios, para fazer o queijo, por exemplo, a gente tem a mudança ali das propriedades químicas do leite ali, né? A gente está transformando aquele leite em um outro produto. Então a gente tem essa mudança aí, essa mudança na estrutura das moléculas aí, uma mudança química, né? Deixa eu ver outro aqui que a gente poderia citar como exemplo. A questão do comprimido efervescente, eu acho interessante a gente citar, né? Quando a gente pega lá um Sonrisal, por exemplo, ou um outro efervescente que seja uma vitamina C e joga ali na água ali, a gente tem a mudança, né, da estrutura daquele comprimido ali. Ele vai liberar gases que estão ali presentes na água e a gente vai ter a mudança ali da estrutura física, né, do medicamento ali. Eu acho que com relação a essas transformações físicas e químicas, eu acho que a gente consegue trabalhar isso melhor na sala de aula, de forma a gente verificar essas transformações em alguns exemplos práticos. Então, eu acredito que com os conceitos da sala de aula, mais esses conceitos teóricos, eu acredito que vocês vão ter capacidade de assimilar esse conteúdo de forma bem tranquila. Tipos de energia que acompanham as transformações da matéria. Então vamos lá, vamos conceituar alguns tipos de energia que acompanham essas transformações. A gente tem a energia mecânica, energia térmica, energia elétrica. A gente tem também a energia química e a energia atômica. Então vamos passar por... Deixa eu ver se tem mais algum aqui, não. Então vamos passar por cada um aí, conceituando de forma básica,
e depois a gente pode discutir melhor isso também na sala de aula. Por meio do movimento, a questão da energia mecânica, né? Seria por meio do movimento. Então, quando você tem ali um motor, por exemplo, você tem a transformação da energia, pode ser ali também elétrica, mecânica. Deixa eu ver mais o que aqui. É basicamente isso. Então, você tem ali um motor, ou você tem um cavalo, por exemplo, que antigamente as pessoas colocavam em moinhos, né? Engenhos de cana. Não sei se vocês são familiarizados a esse tipo de estrutura. Você tinha um animal ali, uma tração animal. Isso seria uma forma também de energia mecânica, né? A mecânica é um dos tipos de energia que se relaciona à produção de trabalho. Ainda assim, nela existem algumas categorias específicas, como energia cinética e energia potencial, que possuem subcategorias divididas em gravitacional e elástica. Esses conceitos são mais inerentes à física. Então, eu acredito que o professor de física vai trabalhar com vocês, vai trabalhar de forma mais ampla esses conceitos lá com vocês na física. Se vocês, porventura, não estiverem acompanhando esses conceitos aí na matéria de física, a gente pode dar uma paradinha na matéria e aí a gente dá uma pincelada nesses conceitos aí da física de forma mais superficial. A questão da energia térmica, né? Relacionada ao calor e às altas temperaturas. A energia térmica é originada a partir da energia cinética, tendo em vista a movimentação das partículas e moléculas de um determinado corpo. Portanto, podemos dizer que quanto maior a ciência dessas partículas, essa palavra aqui tá errado aqui. Quanto maior a inércia dessas partículas, maior será o grau de temperatura, tornando-se mais forte a energia térmica liberada. Então, se a gente tem agitação das moléculas ali, a gente vai verificar que a gente vai ter uma liberação de energia maior. Por exemplo, quando a gente aquece a água lá no fogão, a gente vê que a água começa ali, quando ela está perto de ferver ali, de começar a ebulição ali, as partículas elas vão recebendo calor, né? Energia térmica ali, de tal forma que elas começam a se movimentar. Então é isso que a gente verifica na prática. A gente fornece calor ali para a matéria em forma de energia térmica, né? E aí a gente verifica a agitação das moléculas ali de tal forma até aquela água entrar no estado de ebulição ali. Energia elétrica, né? Então a energia elétrica ela já é mais comum para a gente. A gente já tem a gente já é mais familiarizado a questão da energia elétrica. Muito presente em nosso dia a dia, né? A energia elétrica tem como objetivo facilitar o sistema produtivo, né? Gerando eletricidade para o funcionamento de aparelhos elétricos, eletrodomésticos, bem como abastecimento de residências, estabelecimentos comerciais e a iluminação pública, que seriam as ruas aí. Neste caso, a origem de sua geração de energia está nas usinas hidrelétricas e termoelétricas, uma vez que a energia elétrica passa por modificações mecânicas e químicas, sendo conduzidas por uma rede de transmissão de alta potência a fim de percorrer caminhos até o consumidor final. Então, a nossa energia elétrica, por exemplo, que a gente tem na nossa casa aí, que está iluminando o nosso ambiente aqui agora, por exemplo. Essa energia ela é gerada lá numa usina hidrelétrica ou numa termoelétrica, e aí ela passa por diferentes sistemas aí de transmissão aí, que são aquelas torres enormes que a gente verifica aí próximas às rodovias ou no meio das pastagens aí, nas fazendas, e chegando até as cidades
ou até as indústrias, né? A gente verifica aí essas linhas de alta tensão aí que conduzem essa energia até as nossas residências. Energia química. Então, a energia química, eu trouxe um exemplo aqui para ilustrar, né, para vocês entenderem e começarem a pensar com relação ao que seria essa energia química. O exemplo mais comum que a gente dá é a questão das pilhas, né? Então, sendo composta por reações químicas, esse tipo de energia armazena todas as matérias com ligações, liberando uma geração por meio de quebra de suas associações. Dessa forma, a energia química também é caracterizada por uma energia potencial, já que é preciso realizar uma interferência sobre a matéria em que suas características são modificadas por meio de suas ligações químicas. Podemos apontar, então, por exemplo, a questão da pilha, das baterias de celular, de automóveis e tudo mais. A energia química, a gente vai ter a reação, a gente vai ter a presença de uma reação química acontecendo, transformando em energia potencial elétrica no caso, né? Uma energia elétrica aí. Se a gente pega uma bateria, por exemplo, lá uma pilha e coloca os polos ali, liga uma pequena lâmpadazinha de LED ali, a gente vai ter dentro da pilha ali ocorrendo algumas reações químicas que vão estar gerando elétrons ali, e a gente vai ter essa transferência de elétrons aí formando uma corrente elétrica. Então, quando a gente estiver estudando o funcionamento das pilhas, a gente vai ter capacidade de entender melhor esse conceito de energia química. Energia atômica, né? Então, a gente tem alguns acidentes aí famosos com a questão das usinas atômicas. Então, a gente vai conceituar aqui de forma bem breve a questão da energia atômica. A energia atômica também conhecida como nuclear, né? Então a gente tem essas usinas nucleares aí no Brasil, aí, lá em Angra, lá. A gente tem algumas usinas lá. Baseada na energia produzida por meio da fissão nuclear atômica, que ocasiona uma liberação de calor para a produção de uma energia não renovável. Esse tipo de energia é gerado em usinas termonucleares, a partir de elementos como urânio. Então, na aula, eu vou apresentar para vocês algumas usinas nucleares, principalmente o que a gente tem aqui no Brasil, e alguns acidentes nucleares que são muito importantes que vocês tenham esse conhecimento. Então aqui eu trouxe um mapa conceitual aqui da conversão de unidades, mas essa parte aqui da conversão de unidades a gente vai trabalhar em sala de aula, e eu vou deixar essa parte do exercício da conversão de unidades e a conversão de unidades com a regra da cadeia aqui. Eu vou deixar para a gente trabalhar na sala de aula e vou colocar numa aula separada, onde a gente só vai ter a resolução dos exercícios. Então, os principais conceitos que eu queria trazer nessa aula introdutória do que é a matéria, de como se dá as transformações da matéria, eu acho que seria basicamente isso. E no decorrer aí das nossas aulas aí, a gente vai se aprofundando em cada tema desse abordado nessa aula de hoje aqui, e a gente vai trabalhando esses conceitos de forma mais ampla na sala de aula. Gostaria de mandar um abraço para todos vocês aí. Espero que esse período de pandemia aí vocês estejam se cuidando, e a gente vai estar junto aí breve na sala de aula. Grande abraço.